Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Priscila. Cadê todo mundo? Tá me ouvindo, Pro? Eu tô. Ah, Você então tá tá me bom. ouvindo, Cíntia? Tô. Então tá bom. Cadê a sala? Eu acho que deve estar dormindo. Ah, não é possível. Só porque o dia está convidativamente Um tempinho gostoso friozinho, de dormir. né? Não, mas Nossa, temos que adiantar essa verdade, aula. hoje tá. Convidativo, né? Nossa, demais. Acabei de chegar do plantão, pensa como que eu tô. Cansadinha. Um pouco. Você trabalha em pronto atendimento, Cíntia? É pronto atendimento. O bicho tá pegando lá? Santa Helena? Não, tá Ixi. tranquilo pra onde eu trabalho. Ah, é? Você Uhum. trabalha no Porque é SUS? só pronto atendimento. Não, é no Santa Helena, da Ah, Lucas. tá. Sei. Então lá é tranquilo, né? Só chega suspeita lá e transfere quando chega lá, então fica tranquilo pra gente, entendeu? Ai, menos mal, né? É E você, verdade. Priscila, tá bem? Tá quietinha aí? Acho que ela tá tentando falar, que fica piscando aqui na tela. Oi, bom dia. Pode ser. Ah, agora apareceu. Eu estava sem o fone, não conseguindo sair meu áudio. Será que eles estão com o mesmo problema de ontem, de que não estão sem o link, alguma coisa do tipo? Eu acho que o pessoal hoje está com preguicinha, porque está frio hoje, está convidativo para ficar na cama. Senhor, não dá para ficar sem mais um dia de aula. Eu vou ter que passar Bem, sim. conteúdo. Deixa eu mandar Tudo uma bem, mensagem Pri? aqui para Patrícia. Nem a Patrícia tá aqui. Ó, no grupo só 2 pessoas que dão sinal de vida, pedindo pra mandar o link. Eu vou entrar e vou mandar pro A pessoal. Yasmin. Bom dia, Yasmin. Acho que a Yasmin tem problema de áudio também, né? É verdade? A gente não tem mais problema de aceitar, ninguém fica mais preso no lobby. Deixa eu falar para Patrícia. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês porque a gente precisa começar, tá bom? Tá. Deixa eu só mandar o link certo aqui para Patrícia, para ela mandar para você. Vocês perdem esse link, é? Não funciona isso. Então, professora, às vezes acontece de perder. Jesus. Não, no começo eu confundia bastante, eu não vou mentir. Tipo, até eu lembrar que tava na unidade 1, que era. Porque ficava um pouquinho bagunçado, mas agora já tem um tempinho que tá certinho pra gente. Eu Falei, tô eu acho que copiando eles aqui, estão tô mandando pro pessoal. confundindo
saúde do adulto, a Fernanda entrou. Saúde do adulto amanhã aqui. O seminário integrador da saúde do adulto, eu acho que vocês confundem também, mas não? De ficar preso em outro lobby. Eu acho que é isso. Bom dia, Pro. Acho que eu estava no link errado. Eu acho que você estava no link do seminário integrador. Eu ando com uma confusão desses links, meu Deus. Vou dizer. Desculpe, obrigado. Imagina, eu só estou preocupada porque ela tem 7 alunos só. E hoje a aula é bem importante. Vou colocar o link no grupo da... Tá bom. Eu mandei já, Patrícia. Obrigada. Estão vendo os slides? Calma aí, eu minimizei a tela. Sim. Opa, peraí que eu saí dos slides agora. Sim. Bom, podemos começar então? Bom, vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial crônica, só que a gente vai voltar a remeter um pouquinho aí os conceitos da fisiologia para que vocês lembrem e entendam o significado, né, de algumas introduções medicamentosas e algumas práticas terapêuticas, tá? A hipertensão arterial crônica, ela também é traduzida atualmente em uma doença da modernidade, tá? Quando vocês ouvirem esse contexto, doenças da modernidade, vocês podem associar como a hipertensão, assim como a obesidade, depressão, tá? Elas são doenças crônicas, porém não transmissíveis, né? Em algumas vezes, né, ou na maioria dos casos, elas são assintomáticas, sim, assintomáticas. Apesar de que no contexto social, né, as pessoas fiquem muito preocupadas com qualquer coisinha, já vão lá e vai, por favor, mede minha pressão, porque popularmente é assim que eles chamam, né? Nós falamos aferir a pressão arterial. Só que, via de regra, gente, compreendam isso, não acontece esse evento, né, de a pressão subiu e você se sentiu mal. Não é isso que acontece. É exatamente propositalmente o contrário que ocorre. Você tem um evento clínico e essa cascata proporciona a elevação da pressão arterial. Porém, esse fator, ele não é sintomático. Você não percebe que a elevação da pressão arterial, ela seja sintomática. O que é sintomático para nós é o contrário, é a baixa da pressão arterial. Essa sim vai proporcionar, né, a baixa da pressão arterial, tanto que vocês vão rever, né, com o sistema renina, angiotensina, aldosterona, por que a gente tem algumas compensações do nosso sistema com relação a isso, porque ela é muito sintomática. Então, você sente uma lipotímia, um grande mal-estar. Agora, na hipertensão, não, tá? Porque justamente o contrário. Então, eu tenho um mal-estar clínico, né, associado, e aí depois é que o meu efeito hemodinâmico, que vem a ser repercutido, é a hipertensão arterial. Então, quando uma pessoa fala, ai meu Deus, estou me sentindo mal, vem verificar minha pressão arterial, na verdade, isso é um fator só secundário, né? E aí vocês vão entender por que eu preciso fazer a diminuição dessa pressão arterial, mas como uma dimensão de controle de doença a longo prazo para diminuir a lesão de órgãos-alvo, tá?
E é isso eu já até comentei com vocês. Toda vez que a gente fala sobre a questão de proteção de órgãos-alvo, eu estou falando aí dos maiores órgãos que vão proporcionar essa homeostase sanguínea. Então, estou falando de rim, estou falando também dessa questão de bombeamento do coração, né? Porque ele vai ser lesado com essa passagem do sangue de forma brusca. Estou falando também de cérebro, né? E outros componentes importantes também, como o fígado, por exemplo, tá? Então, ele compromete aí o equilíbrio dos nossos sistemas, né, com a função de fazer vasoconstrição, perdão, e vasodilatação, né, e aí ele tem a tendência, né, de promover esse aumento da tensão sanguínea a longo prazo, tá, deteriorando esses órgãos. Então, quando a gente faz o controle da pressão sanguínea, por ela ser uma doença crônica, via de regra, vocês já sabem que as doenças crônicas, elas não têm cura, a gente só faz, né, o controle dessa proteção de lesão dos órgãos secundariamente, né, a gente protege esses outros órgãos que venham a ser definhados ao longo do tempo. Então, vamos entender um pouquinho aí com nossos videozinhos em 3D, como que funciona isso, né? Então, vendo aí um corpo como um todo, lembra quando eu expliquei para vocês sobre a pequena e a grande circulação? Então, essa pressão arterial, na verdade, ela é mensurada pela quantidade de força causada pela pressão sanguínea contra as paredes das artérias, que vocês estão vendo aí, né? E ele é rigidamente controlado para garantir que esse sangue flua suficientemente para que chegue em todas as partes do corpo, né? As artérias, elas são os vasos sanguíneos que transportam, então, aí vocês estão vendo o ventrículo direito, elas acabam transportando, né, os nutrientes e o oxigênio, o ventrículo esquerdo, né, e aí eles contraem em cada batimento cardíaco, e esse ventrículo direito empurra o sangue, então, pobre em oxigênio para os pulmões, para coletar o oxigênio. E aí existem alguns fatores, né, que prejudicam essa pressão arterial, né, geralmente estão associados a 4 fatores, que é o que ele está dizendo aí, né. Um desses principais fatores são a questão de afetar as paredes das artérias, tá? Deixa eu parar ele um pouquinho aqui, porque senão ele fala mais rápido do que eu e me prejudica. Um desses fatores, como eu estava falando, que afeta a pressão da parede arterial, é a quantidade de sangue que diminui ou aumenta, prejudicando o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Tá? Débito cardíaco, gente, é a medida de desempenho do coração. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, é porque tal medicação aumenta o débito cardíaco, porque diminui o débito cardíaco. Isso quer dizer que é o quanto o meu coração trabalha em questão de desempenho, tá? Então, a pressão arterial, vou voltar aqui. Ela aumenta à medida que esse débito cardíaco aumenta. Se você tem um elevado débito cardíaco, a pressão aumenta. Se você tem um baixo débito cardíaco, a pressão diminui, tá? Um outro fator que afeta a pressão arterial é a questão da resistência desses vasos. Então, eu vou parar aqui. Esse daqui é um vaso. Quando a gente fala sobre as drogas vasopressoras, as drogas vasoativas, vamos falar assim, as drogas vasoativas, elas trabalham em 3 classes, tá? Então, eu tenho as drogas vasopressoras. O que elas fazem aqui dentro da luz do vaso? Elas diminuem essa contratura aqui, tá? Justamente porque, pensa numa mangueira de jardim. Quando vocês estão lavando o quintal, que vocês precisam tirar a sujeira, vocês não apertam a mangueira do jardim para que saia mais forte o fluxo? É o mesmo que acontece com droga vasoativa. Você precisa apertar o vaso. Então, eu tenho 3 classes: as vasopressoras, as inotrópicas e as vasodilatadoras. As vasopressoras, que vocês conhecem como noradrenalina, dobutamina, dopamina, tá? Elas diminuem essa luz do vaso aqui, né? Só pegando uma linha para que vocês entendam essa questão aí das drogas, quanto elas são importantes nessa questão de volemia, como elas trabalham isso. As inotrópicas, né? Elas trabalham em função de aumentar
o cronotropismo, os batimentos cardíacos, lá nas células dos miócitos cardíacos, tá? E a outra classe de medicamentos são os vasodilatadores. Então, elas aumentam essa luz do vaso aqui. Sabe quando a gente vai desentupir a pia da cozinha? A gente não enfia aquele caninho lá? Quando eu enfio o caninho aqui, eu acabo aumentando essa luz do vaso, logo vai passar mais fluxo aqui. Se passa mais fluxo, eu diminuo essa tensão dentro das artérias. Só para pegar um gancho aí para vocês entenderem como as drogas funcionam dentro dessa pressão arterial. Tudo bem? Então, essa resistência que existe dentro da parede vascular, ela também afeta, né, essa questão da pressão arterial do paciente, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, o outro fator também que altera isso, então ele está mostrando, né, a questão do diâmetro, é a questão da viscosidade desse sangue, tá? Então, quando eu tenho fatores, como, por exemplo, o aumento dos eritrócitos, o aumento dos fatores sanguíneos, e ele se torna mais, popularmente falando, grosso, né, aumento dessa viscosidade, eu também vou fazer uma elevação com relação à pressão arterial. Tudo bem, gente, até aqui? Ficou mais claro essa questão fisiológica? Tudo bem. Eu vou ficar chamando a atenção de vocês toda hora, porque vocês estão com a cara do sono hoje. Tudo bem, Pro. Senão eu vou falar igual o meu filhote hoje. Eu fiz ele comer bolacha. Eu falei, vai comer bolacha para você acordar, porque senão você vai dormir assistindo aula. Bom, e aí, gente, eu vou relembrar vocês, e agora vocês prestem bem atenção. Vou querer fotos dos cadernos, hein, depois, vendo o que vocês anotaram. Sobre... Oi, Pro. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. Os principais fatores que você falou são 4, né? Afeta a pressão da parede arterial, a resistência do vaso. Isso, a questão da resistência do vaso, a questão do débito cardíaco, que fica aumentada ou diminuída, a viscosidade do sangue. Ah, tá. E a viscosidade do sangue, tá bom. Isso. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, amor, já anotei aqui. Só para tirar foto depois, né, Su? Bom, brincadeira. Olha só, vamos relembrar um pouquinho sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem esse nome enorme, mas ele vai proporcionar bastante, deixa eu ativar meu ponteiro aqui, conhecimento para vocês, tá? O que acontece? Esse sistema de nome enorme aqui, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tem a função de fazer o controle da pressão arterial. E aí ele está intrinsecamente ligado com o aumento da pressão arterial. Ué, professora, mas a gente não está falando sobre hipertensão arterial? Por que você está falando que o sistema renina-angiotensina trabalha para o aumento da pressão arterial? Porque vocês vão ter que entender sobre alguma medicação e alguns fatores de pacientes que tomam os IECAs. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? Vocês precisam entender algumas classes medicamentosas, né? E por que alguns pacientes têm algumas dificuldades de inserção com essas classes, tá? E por que o organismo reage a elas. Então, esse sistema, na verdade, ele atenua na hipotensão. Então, quando você está sentindo, lembra que eu falei no comecinho da aula? Quando você tem uma referência de sentir algo, né, de ter a sintomatologia referente ao sistema de pressão sanguínea, justamente no fator de ter hipotensão. Então, quando você tem uma hipotensão, o seu sistema renina-angiotensina-aldosterona vai funcionar para que a sua PA eleve, tá? Então, como funciona isso? Vamos lá. Alguns órgãos funcionam em conjunto para o fator final. Então, o angiotensinogênio, que é fabricado
aqui no fígado, lá no seu hipocôndrio direito, né? Ele é liberado na corrente sanguínea, né? Só que esse angiotensinogênio aqui isolado, ele não faz nada, tá? Acontece que lá nas células justas glomerulares, lá no rim, tá? Acaba sendo liberado a renina. E aí, a renina acaba encontrando esse angiotensinogênio, né? As células barorreceptoras aqui do rim acabam entendendo que você tem uma baixa da pressão arterial, libera a renina, e aí ela acaba entendendo, né? Ela entendeu que você tem a baixa da pressão arterial, ela encontra esse angiotensinogênio aqui, e ela transforma esse angiotensinogênio em angiotensina 1, tá? E essa angiotensina 1, na verdade, sozinha, ela também não faz nada. E aí, correndo lá na corrente sanguínea, todo esse potencial aqui de angiotensina 1, ela vai parar lá no pulmão. E lá no endotélio pulmonar, tá? Pela ação de uma enzima chamada ECA, essa daqui, a enzima conversora, né, da angiotensina, ela acaba transformando essa angiotensina 1 em angiotensina 2. E é a angiotensina 2 que vai fazer toda a função de tríade aqui, tá? Então, o que ela faz? Ela vai promover, uma vasoconstricção, tá? E essa vasoconstricção diminui o calibre dos vasos, igualmente eu mostrei lá no filminho para vocês. Quando ela diminui o calibre dos vasos, ela faz uma pressão hidrostática, igual eu falei da mangueirinha de jardim, tá? 2, ela aumenta aqui a reabsorção renal. E quando eu faço um aumento da reabsorção renal, eu reabsorvo sódio. E toda vez, lembra, se você come uma coisa muito salgada, pela osmose, você absorve água junto, não é isso? Você vai lá, come muito sal, toma muita água, o mesmo com açúcar, né? Então, aqui, pela estratégia 2, ele faz uma reabsorção de sódio. Se eu reabsorvo sódio, eu faço reabsorção de água também, e isso acaba provocando uma expansão no volume sanguíneo, tá? A terceira função, ele acaba atuando aqui na glândula suprarrenal, que é essa célula, essa gordurinha que fica aqui sobre o rim, tá? Que ela leva na excreção da aldosterona. E a aldosterona também, por si só, ela trabalha nessa atuação de fazer com que os túbulos contorcidos renais lá nos néfrons, desculpem, favorecem no aumento da pressão arterial, fazendo essa mesma questão de reabsorção do sódio e água, tá? E aí, por que eu queria retomar tudo isso com vocês? Vocês já ouviram falar em uma medicação chamada de IECA, inibidores, põe um I aqui na frente, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Um exemplo disso, dessa medicação, alguém me dá um exemplo de IECA? Pro, você pode repetir o nome da medicação? Desculpa. O nome do IECA? IECA é os inibidores, aqui, ó, da enzima conversora de angiotensina. Tá bom, obrigada. Imagina. Essa enzima, ela tá lá no pulmão, lá no endotélio pulmonar. Alguém sabe o nome de uma medicação que é IECA, que é inibidora da enzima conversora de angiotensina? Isso mesmo, ouvi alguém aí no fundo falando captopril. Aquela muito conhecida. Eu escutei, alguém falou. O captopril. Vocês já viram pacientes referindo, ou alguém aí da família, que toma captopril e fala que tem tosse? Já.
Sabe por E a minha quê? mãe, ela tem sim. Ela toma captopril, losartano, tudo, mas apresenta tosse mesmo. Ela tem tosse. Vou te contar por que ela tem tosse. Os inibidores da enzima de conversora de angiotensina atuam dentro do endotélio pulmonar, porque a ECA é liberada do endotélio pulmonar, certo? E aí, o que acontece? Os IECAs, né, essa medicação, o captopril, ele impede que a angiotensina 1 se transforme em angiotensina 2. Logo, por ele ser uma enzima que atua dentro do pulmão, um evento adverso que ele vai apresentar é a tosse. Porque ele vai impedir que a angiotensina 1 se transforme em angiotensina 2, fazendo com que essa pressão arterial se eleve. Eu ia fazer um S aqui, não saiu, saiu um outro, tá? Então, é por isso que o paciente tem tosse. Porque essa medicação vai atuar lá no endotélio pulmonar. Ele vai impedir que a ECA transforme essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Porque se a angiotensina 1 virar angiotensina 2, ela vai promover toda essa tríade aqui, de vasoconstricção, aumento da reabsorção renal, vai liberar aldosterona, vai puxar água, vai puxar sal e vai aumentar a pressão. Como ele acaba agindo no pulmão, por fazer essa inibição da liberação da enzima conversora de angiotensina, o paciente acaba tendo tosse como evento adverso. Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos? Querem que eu explique de novo? Eu quero, pronto. Ai, eu quero. Quer? Eu começo de novo, não tem problema nenhum. Então, querem que eu comece do comecinho? Então, ó, eu vou descartar todos esses rabiscos que eu fiz aqui para a gente fazer do comecinho. Vamos lá. Bom, assim, para mim, por que é importante para mim que vocês aprendam? Porque não é que vocês precisam falar, eu sei que captopril baixa a pressão, mas por que o captopril baixa a pressão? Por que o paciente tem tosse? Isso, para mim, é um enfermeiro que pensa. E eu gosto de enfermeiros que são seres pensantes, não são tecnicistas. Eu fico feliz quando vocês falam, quero ouvir de novo, de verdade, me promove uma grande satisfação. Bom, então, gente, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele trabalha para o aumento da pressão arterial, ele não abaixa a pressão, tá? E aí, ele trabalha com três órgãos-alvos, tá? Ele trabalha com o rim, ele trabalha com o fígado e ele trabalha com o pulmão, tá? Então, o que acontece? Quando o seu organismo percebe que a sua pressão abaixou, ele vai fazer a liberação de algumas substâncias. Primeiro, ele faz a liberação do angiotensinogênio, que está presente no fígado. Sozinho, o angiotensinogênio não faz nada. Ele precisa encontrar a renina. A renina é liberada, o que acontece? O rim percebe, através das células justas glomerulares, através de células barorreceptoras, que a sua pressão caiu. Opa, preciso fazer algo, né? Porque senão você vai ter lipotímia, você vai ter mal-estar. E aí, quando a sua pressão cai, a renina encontra o angiotensinogênio. Quando eles se encontram, eles se transformam. Renina e angiotensinogênio se transformam em angiotensina 1, tá? E a angiotensina 1 sozinha, ela também não faz nada. A não ser quando ela chega no endotélio pulmonar. Lá no pulmão, vou escrever aqui pulmão para vocês não esquecerem. Lá no pulmão, no endotélio pulmonar, existe uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, a ECA, tá? E o que a ECA vai fazer? A ECA vai atuar para que essa enzima, a angiotensina 1, em contato com a ECA, se transforme em angiotensina 2, tá? Angiotensina 1 encontrou a ECA no pulmão, ela se transforma em angiotensina 2. Uma vez a angiotensina 2 sendo
transformada pela ECA, né? O que ela vai promover? Vasoconstricção. Então, o seu vaso que estava largo, imagina, a luz do seu vaso está largo assim, né? A sua mangueira não está conseguindo lavar o quintal, está saindo bem pouquinha gota de água aqui, você não está conseguindo lavar quase nada. O que você faz quando está saindo pouca água? Você aperta a mangueira para que essa água saia mais forte, para você conseguir tirar toda aquela sujeira. Então, ele faz uma vasoconstrição. Essa angiotensina 2 promove também reabsorção renal. Vai reabsorver quem? Sódio, tá? Junto com o sódio, pela osmose, ele puxa a água. Quando você come aquela baita feijoada salgada, você não toma um copão de água junto? Ele puxa a água. Se eu aumento essa água dentro daqui da luz do vaso, eu aumento, né, aquela pressão hidrostática. Eu vou ter um acúmulo aqui de substância, então eu vou aumentar a pressão arterial, tá? E aí, a angiotensina 2 também vai atuar aqui na glândula suprarrenal, aqui sobre o rim, e vai liberar aldosterona. E a aldosterona também promove com eficiência nesse processo de reabsorção renal, tá? Lá no rim. Ela também faz essa questão de favorecer o aumento da pressão arterial, fazendo reabsorção de sódio e água. A questão com os pacientes que apresentam tosse com o captopril é a seguinte: o captopril, ele é um inibidor. O que é um inibidor? Ele impede que a medicação atue. Inibidor, é um inibidor da ECA. IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ele age lá no receptor do endotélio pulmonar, tá? Então, uma vez que o paciente ingere o captopril, ele vai lá no pulmão e impede que a angiotensina 1 se transforme em angiotensina 2. Porque se esse processo ocorrer, o paciente vai ter um aumento da pressão arterial. Então, por esse processo ocorrer no pulmão, propriamente dito, o paciente tem tosse. Porque o receptor dessa medicação é no pulmão. Se fosse em outro órgão, o evento adverso seria em outro órgão, seria na parede abdominal, por exemplo. Né? Se o receptor do IECA fosse, sei lá, no músculo esquelético, ele sentiria dores musculares, por exemplo. Entenderam? Sim. Agora ficou um pouco mais claro? Ficou. Bom, e aí também tem uma outra coisa interessante. Vocês já viram que pacientes da raça negra, eles não têm uma boa aderência com essa classe medicação, essa classe medicamentosa, com os IECAs? Ah, o paciente toma captopril, não baixa a pressão, não baixa. Vocês já viram isso? Sim, muito. O que acontece? Já foi comprovado cientificamente, tá? Esses pacientes da raça negra, eles não têm boa adesão ao IECA, né? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, porque eles têm um baixo nível de produção da angiotensina 2, diferente das demais raças, tá? E aí, isso faz com que a medicação faça pouco ou nenhum efeito, né? Porque se o inibidor da enzima conversora de angiotensina precisa, né, de inibir a produção da angiotensina 2, o paciente da raça negra, ele tem baixa da produção dessa daqui. Então, ele não se adapta muito bem a essa medicação, tá? E aí, eu tenho grandes dificuldades com relação a fazer o uso terapêutico dessa medicação. Tudo bem? Sim. Eu sei que o diazepam e o captopril, eles são de classes totalmente diferentes. Porém, alguns médicos, eles usam o diazepam também para baixar a pressão de alguns pacientes. O que o diazepam tem a ver com isso?
Então, o diazepam, ele entra na classe de benzodiazepínico, né? E aí, além dele ser um benzodiazepínico, ele atua como ansiolítico. Alguns pacientes apresentam um aumento da pressão arterial derivada de um processo de ansiedade. Então, essa resistência vascular do paciente, ela pode ter uma cronicidade, o paciente tem uma cronicidade, mas o processo de ansiedade não está ajudando, né? Então, até uma vez eu falando para vocês sobre aquele paciente que hiperventila, quando ele está no processo de ansiedade, ele acaba fazendo lá uma acidose respiratória, lembra falando sobre a leitura da gasometria arterial? O mesmo vai ocorrer com esses pacientes de resistência vascular periférica, né? Ele tem uma ansiedade e aí eu preciso reduzir essa ansiedade para que atenue, não é que o benzodiazepínico vai atenuar na resistência periférica, tá? Mas eu preciso dar uma diminuição na ansiedade desse paciente para que essa resistência periférica faça uma diminuição também. Então, é só uma questão de fazer uma ansiedade, tipo dar uma sedada nesse paciente para diminuir os níveis pressóricos. Ah, tá, entendi. Obrigada. Imagina. Bom, a prevalência dessa doença crônica, vocês podem verificar aí com essa taxa percentual, que ela está mais presente na classe de faixa etária maior do que 60 anos. Né? Então, tem uma prevalência muito maior. E isso também está associado com o depósito além das placas de ateroma, mas da calcificação, né, dessas artérias e grandes vasos desses pacientes, porque ao longo da idade, essas artérias tendem a se calcificar, né? Vai havendo depósito de cálcio e essas artérias vão diminuindo a resistência. Então, lembra que quando eu dei as primeiras aulas para vocês sobre o fluxo e resistência, sobre o fluxo arterial e venoso, eu mostrei as diferenças do endotélio arterial e do endotélio venoso, que dentro das veias tem aquelas câmaras que fazem com que o sangue vá para cima na pequena e na grande circulação, e na artéria eu tenho aquela diferenciação com relação ao corte, né? Então, esses pacientes têm depósitos ao longo prazo de cálcio dentro dessa luz do vaso, e aí isso dificulta esse movimento, né, de sístole aí e diástole para que esse sangue seja ejetado com uma melhor eficiência, tá? E aí, como que eu vou fazer um diagnóstico para esse paciente, se ele está hipertenso, né? Primeiro que tem que ser realizado com cuidado, tá, gente? Porque é uma doença silenciosa, porém, uma vez diagnosticada, existem pacientes que têm uma tendência a fazer isso como um peso para a vida. E aí eles compram um aparelho, adquirem aí um aparelho de mensuração da pressão arterial e ela vai trabalhar justamente contra essa doença. Tá? Então, o paciente está com um leve desvio de hipertensão arterial, só que ele mensura a pressão arterial, verifica que ela está com um leve desvio, e aí ele fica preocupado, e aí a hipertensão fica maior ainda. Vocês já viram isso acontecer? Sim, professora, eu já vi. Então, acontece bastante. O que acontece? Para fazer esse diagnóstico, eu preciso fazer com cautela, porque senão eu acabo instituindo um prognóstico ruim sem avaliar esse paciente de forma cautelar, né? Então, eu preciso aí de pelo menos realizar essa medida de 1 a 2 meses desse paciente. Então, a gente usa muito a estratégia de saúde da família para realizar essa mensuração, tá? De no mínimo 2 medidas e um intervalo, né, de 2 minutos pelo menos entre elas, tá? E aí, preferencialmente, que se verifique em 2 membros diferentes e que seja nos membros superiores,
né? E aí eu preciso fazer uma correlação com idade e outras comorbidades desse paciente, né? Se ele é diabético, né? Ou se ele já tem uma outra síndrome coronariana aguda, eu preciso relacionar isso para antes fazer o diagnóstico. É importante também avaliar o perfil psicossocial desse paciente, né? Então, se ele tem uma situação familiar importante, como nós estávamos falando ontem em Seminário Integrador da Saúde do Adulto, né? Então, ele tem aquele contexto difícil, né? Imagine aquela família que eu falei para vocês, né? De exemplo, o pai tentou suicídio, a mãe tem doença mental, a criança tem 2 anos, né? Imagina nesse segmento, e aí uma tia que mora com essa família está desenvolvendo, né, níveis pressóricos altos. Ela está hipertensa ou ela está dentro de um contexto psicossocial de difícil controle naquele momento? Eu preciso fazer uma avaliação do paciente dentro dessa linha de cuidado. Por isso que eu não posso avaliar o paciente como um único olhar, né? Eu tenho que olhar ele em todos os pontos. Além de avaliar também essa questão importante de avaliação dietética, né? O que ele consome, isso é extremamente importante, né? Parece que não, mas principalmente para nós que já escolhemos um curso da área da saúde, mesmo que existem alunos que não atuem, quando você escolhe um curso da área da saúde, você já tem uma visão diferenciada, né, com relação à alimentação, com relação a cuidado, com relação à empatia e com relação ao mundo. Você tem essa visão diferente, tá? E aí, parece um pouco óbvio que eu vou falar, né, que consumo de sal faz... Oi, filho, bom dia. Uma tendência ao aumento da hipertensão arterial. Só que para muitos pacientes, gente, isso é desconhecido, tá? Que bebidas alcoólicas favorecem, né? Que comer batata, macarrão, arroz e em proporções desregradas também vão ser fatores impactantes em doenças dislipidêmicas, por exemplo. Eles não conseguem associar isso, que o carboidrato se transforma em açúcar, tá? E isso faz com que ele tenha uma vida desregrada para associação de uma doença crônica, tá ok? Eu esqueci de falar da última parte aqui, né? O uso de drogas também eu preciso levar em consideração. Então, se esse paciente faz o uso, né, tem uma vida aí com inserção ao uso de substâncias, eu também preciso levar em consideração. Então, pode ser que nessa primeira consulta ele não evidencie para você, né? Mas fazendo uma boa aliança com ele, de confiança e sem juízo de valor, porque se ele procurou o seu apoio, o seu atendimento, significa que ele quer ajuda e não ser julgado, tá? Porque para ser julgado ele já tem outros fatores, outras pessoas e outros contextos para isso. Ele só precisa ser reinserido e ter uma diminuição com relação os próprios deterioração clínica que ele já está inserido nesse contexto de uso de drogas, tá? E aí, eu faço um exame físico bem específico, principalmente nessa área de exame do precórdio do paciente, tá? Vou verificar também essa questão do IMC do paciente, porque mudança do estilo de vida, que a gente chama como MEV, né? Vocês podem ler em algumas literaturas ou em algumas revistas que estão saindo com artigos científicos super importantes, que quando o paciente faz uma MEV, uma mudança do estilo de vida, ele tem mais do que 50%, muito mais, né, de assertividade com relação a diminuições de níveis pressóricos e também diminuição de níveis de glicose no sangue, tá? E muitas vezes isso nem precisa mais ser controlado a nível medicamentoso, desde que ele realmente faça uma adaptação a essa mudança de estilo de vida, tá? Então, essa anamnese e esse exame físico vai diretamente fazer com que você trace um plano estratégico
para esse paciente, tá? E a propedêutica, ela é completa, né? Então, eu faço um exame pulmonar, cardíaco, abdominal, até mesmo de extremidades, porque eu não sei se esse fator de hipertensão arterial já atingiu outros órgãos-alvo, outros órgãos mais importantes, como o sistema renal, tá? É importante também fazer uma examinação mais criteriosa, como o exame de fundo de olho, e aí isso vai ser mais ligado à parte médica, tá? A gente não tem tanta conhecimento com relação a a realizar esse passo, mas é importante que a gente avalie com relação à acuidade visual. Esse paciente tem uma boa referência à acuidade visual, ele consegue ter uma boa adaptação à leitura fácil e a demais segmentos de uso da acuidade? E aí, como que eu vou classificar isso, então, para maiores de 18 anos, né? Que a nossa linha é segmento do adulto. Então, eu tenho, de acordo com a Associação Brasileira desses cuidados propriamente ditos, que a classe de cuidados da pressão sistólica está entre 120 por 80, tá? 120 como parâmetro sistólico, 80 para padrão diastólico, tá? E o limite dela, gente, vai estar aqui, a sístole até 140, então até 139, eu digo que ela é o limite, tá? E também digo que o limite para essa pressão diastólica, vai até 89, então 140 por 90, né, é o meu limite para hipertensão arterial, tá? Tudo que for acima disso, eu já vou considerar como um estágio 1, tá? Então, pode verificar aqui que o estágio 1 para hipertensão leve, eu já considero como esse primeiro nível pressórico, tá? O estágio 2 vai de 160 a 10, né? E chega até 179 a 109. E o estágio 3 grave, ele é maior ou igual a 180 por 110, tá? E é isso que eu vou ter que acompanhar esse paciente a longo prazo e também avaliar a questão de ser exitosa ou não, a questão de mudança de estilo de vida e padrão medicamentoso, porque a maioria dos pacientes com relação à adesão ao plano terapêutico de hipertensão arterial, o grande problema é que eles fazem o uso da medicação a curto prazo e não a longo, tá? Ou senão eles vão lá, tomam essa medicação, né? E a curto prazo tem uma melhora relativa e depois param de tomar essa medicação e nunca mais voltam para a unidade básica de saúde, tá? E aí eu tenho algumas dificuldades e algumas doenças instaladas de forma cronificada, como, por exemplo, o BAVT, tá? Então, vocês vão ver isso também em saúde do adulto. A gente vai falar sobre isso. Algumas doenças são instaladas por uso do digitálicos a longo prazo, tá? Faz uma toxicidade. E aí, quais são as complicações, né? Que vocês já até conhecem, já ouviram falar nas nossas variadas aulas aqui de saúde do adulto. Quais são as complicações decorrentes, então, desse processo crônico da hipertensão arterial? Primeiro, órgão-alvo afetado, doença cerebrovascular, né? Não é que é o primeiro órgão afetado, mas é o órgão-chave, né? Se o cérebro for afetado, todos os demais serão. Bom, doença arterial crônica, então esse paciente tem grandes chances de sofrer de síndromes coronarianas, né? E aí, em contrapartida, ele vai sofrer de insuficiência cardíaca, débito cardíaco comprometido, né? Então, esse desempenho do coração vai ficar comprometido. Insuficiência renal crônica ou até mesmo agudizada, né? Já que você tem uma expressão forte de fluxo sanguíneo sendo passado ali pelas unidades funcionais
do rim, né, pelos néfrons, pelos glomérulos, elas passam de uma forma tão brusca, tão rápida, que elas destroem todas as propriedades de filtragem do rim, tá? E aí, a longo prazo, esse paciente vai ter insuficiência renal crônica, além de doenças vasculares de extremidades. Vocês viram comigo, com a professora Betinha também, né, as vasculopatias que esse paciente vai desenvolver, né, aquelas questões de que as veias vão começar a ficar tortuosas, né, esse paciente vai ter dificuldade com a ejeção e a fração de ejeção que esse paciente vai ter para que faça um retorno venoso e a circulação como um todo. Então, vamos ver com um videozinho lá como que isso vai funcionar a longo prazo. Então, olha lá, a artéria funcionando normalmente com sua função de espasmo, né, para que esse sangue seja circulado e oxigenando aí, levando os nutrientes para os grandes órgãos, né, como consequência dessa propulsão aí de forma desregrada, eu vou ter grandes aneurismas, né, então eu faço uma bolsa e faço uma coleção desse líquido, e aí quando eu tenho o rompimento dessas paredes, eu vou ter o acúmulo de placas de ateroma, né, provocados também por doenças dislipidêmicas, né, e aí, quando eu tenho esse acúmulo dessas placas, eu tenho a diminuição da luz do vaso. Quando eu tenho essa diminuição da luz do vaso, né, eu vou ter esse acúmulo aí de placas, né, e aí também eu tenho propriedades do sangue, lembra que a gente tinha falado? E aí tudo isso vai fazer uma hipóxia em grandes órgãos, como o cérebro, como o coração, provocando o AVC, provocando o IAM e doenças renais como a IRA ou como a insuficiência renal crônica, porque ele é deletério a longo prazo, além de fomentar uma disfunção com relação aí ao nódo sinoatrial, né? Eu vou dificultar aí a ejeção de... Aqui ele só fica falando para você tomar cuidado, senão você vai morrer. A dificuldade com a passagem desse sangue, né, para as outras câmaras cardíacas, e aí o nódo sinoatrial que está aqui em cima, ele fica comprometido também com essa passagem de energia, né, para gerar o fluxo de contratura para as outras áreas. Vocês estão acordados ainda? Deixa eu dar uma olhada na sala aqui. Tá todo mundo aí? Diogo, tá acordado, Diogo? Ah, já era. Diogo sucumbiu. Dormiu. Tô quietinha, mas tô aqui, viu? Deixa eu ver quem tá falando. Cíntia tá aí. Vontade de fazer uma chamada agora para ver se tá todo mundo acordado. Eu também. Deixa eu ver. Cíntia tá aí. Dani, tá acordada, Dani? E Pro, neste exato momento estou indo ao banheiro. Pronto, tô aqui. Tô aqui Daiane também. tá acordada. Débora, Eu tô acordada. dá um salve no grupo. Tô acordando. Diogo vai se enroscar com o fio de novo. O Diogo aí ele fica por último. Salve, bom dia. Salve, parceria. Fernanda dormiu, minha filha? Fernanda sucumbiu também. Oh, meu senhor. Jennifer, não faça eu cantar a musiquinha. Jennifer, está entre nós? Pro, eu tô na rua, tô no médico, por isso que eu não respondi. Ah, mas é importante. Obrigada por dar esse alô. João Andrew, você está aí? Gostoso falar esse nome, né? Aê, é nóis. Josi, tá aí, filhota? Tô pro o corpo, a mente não sei. Volta a mente pro corpo. Natália, você tá aí, meu bem? Tô, Pro. Firme e forte. Aê. Patrícia, está entre nós, Pati? Estou aqui, entre nós, Boa. graças a Deus. Pri, dá um salve pra galera. Salve, galera. Aê. Su, manda um oi aí. Oiê! Aê. Vivi, você tá entre nós?
Se estiver entre nós, mande um sinal. Sinal. Salve. Boa. Yasmin, meu bem, diga um oi. Yasmin, acho que é a que não consegue falar, né? Não consegue falar, parece que a menina é muda. É a que tem problema de microfone, né? Acho que sim. Bom, vou voltar lá. Todo mundo acordado, esse é o importante. Bom, vamos voltar lá para as complicações. Então, voltei. Voltou. Foi tudo bem lá? Higienizou a mão? Bastante. Beleza. Isso é importante. Estão vendo os slides aí de novo? Sim. Sim. Beleza. Sim. Bom, então, a longo prazo, então, essa hipertensão é deletéria, né? Como eu já falei, ela vai destruindo aí as câmaras cardíacas, né? Vai proporcionando grandes lesões, né? Além dessa hipertrofia ventricular na região esquerda, ela aumenta muito essa pressão no ventrículo esquerdo, né? Porque é o local que vai fazer com que ejete-se e proporcione mais sangue para a aorta, tá? E ela vai aumentando, vai dilacerando essa área, tá? Além dessa questão de ter uma obstrução aí da artéria cerebral média, proporcionando um AVC, né? Então, esse paciente tem grandes chances aí, principalmente as mulheres, tá? De desenvolver um AVE. Infartos também são bem-vindos dentro da hipertensão arterial, né? E aí, como que eu vou tratar, né? Quais são as classes medicamentosas que eu vou utilizar? Não só as classes medicamentosas, né? Mas também mudança do estilo de vida é fundamental. Não adianta só querer enxugar gelo, né? A longo prazo, vocês vão ver que as medicações começam a ficar resistentes ou vão começar a apresentar toxicidade ao órgão, tá? Então, redução do peso corpóreo é fundamental, né? Aquelas placas que ficam ali sedimentadas nas luzes das artérias, como vocês viram, elas vão sendo reduzidas e aí elas diminuem essa questão aí de aumentar a pressão, tá? Então, quando eu perco peso, diminui essas placas e diminui essa pressão. Tá? Reduzir a ingesta por sódio, né? Desnecessário falar que o sódio vai aumentar por osmolaridade, né? Vai puxar a água, se puxa a água, aumenta a pressão hidrostática, né? É só pensar o que a gente faz quando a gente come aí. Eu adoro fazer isso, eu adoro salgar as coisas sem querer, mas eu não sou hipertensa, mas é tudo sem querer. É importante fazer uma ingestão de alimentos ricos em potássio, tá? Porque o potássio vai fortalecer o funcionamento da bomba cardíaca. Uma redução com relação às bebidas alcoólicas, né? Porque ela é deletéria também a longo prazo, né? Exercícios físicos com uso de isotônicos de forma regular, né? Eu até cheguei a falar isso com vocês nas aulas de função renal. Lembra? Paciente que faz uso de exercício, que faz exercício físico e acaba só tomando água, ele acaba tendo um aumento lá da excreção dessa urina, né, de forma hiperdiluída. E, na verdade, eu preciso fazer uma reposição com isotônico, tá? Abolir o tabagismo, né, gente? Porque senão eu não vou ter uma boa adaptação a nível global e diminuir a ingestão, né, de gorduras saturadas aí para diminuir a dislipidemia aí também. E aí, como um mecanismo hipotensor do exercício físico, o que vai acontecer com o meu sistema nervoso autônomo? Eu faço uma diminuição da atividade nervosa simpática, né? Desculpa. Lembra do nosso sistema nervoso autônomo? Ele é dividido entre simpático e o parasimpático. Tudo que o sistema nervoso simpático faz, o parasimpático não executa. E o que o sistema nervoso simpático faz? Ele atua naquele sistema de luta ou fuga, tá? Então, quando vocês precisam
por exemplo, tá passando aquele dois motoqueiros, nada contra os motoqueiros, porém, quando estão passando de 2 na moto, eu fico com medo, fico alerta. Você tá passando lá naquela rua sozinha à noite e vem 2 motoqueiros. O seu coração, o seu sistema nervoso autônomo pensa assim: ou eu luto ou eu fujo. E quem manda esse sinal para você? Sistema nervoso autônomo, tá? Porque ele tem as suas fibras originadas entre T1 e L2. Ele é um sistema chamado como tóraco-lombar, tá? E aí ele aumenta o fluxo sanguíneo, né? Então, para os músculos esqueléticos, ele acaba promovendo broncodilatação, acaba promovendo midríase, acaba promovendo maior batimento cardíaco, tá? Então, quando você começa a fazer exercício físico, você diminui essa atividade nervosa simpática, tá? Você faz com que o parasimpático, que atua, quando vocês aí que estão tudo sentadinhos, só ouvindo a aula, deitados, né? O Diogo que já dormiu, então tudo com o parasimpático atuando, né? O parasimpático, ele atua nos momentos de repouso, relaxamento, né? E quando o cara da moto passa reto, o parasimpático vem para você e fala: calma aí, cara, tá tudo bem, pode voltar a bater normalmente esse coração aí. Quando você começa a fazer exercício físico, essa atividade nervosa simpática começa a voltar, né, ao parasimpático como funcionamento normal, tá? Diminui essa atividade da renina plasmática, né? Então, como eu falei para vocês, se eu diminui lá no processo inicial, se diminui essa excreção da renina, eu vou ter todo esse processo de renina, angiotensina, aldosterona potencialmente equilibrado, tá? E além de fazer essa diminuição da insulina plasmática, quando eu faço exercício físico, eu tenho a entrada da glicose dentro da célula facilitada por essa insulina plasmática, tá? Lembra quando a gente teve a aula lá dos distúrbios metabólicos, né? Ele tem um processo de facilitação da glicose, principalmente para aqueles que têm déficit com excreção desse hormônio aí, tá? O tratamento medicamentoso, né, com uso aí eficiente, ele é bem tolerado por via oral, né? Principalmente se você faz uma adesão para esse paciente de uma única tomada, né? Quando você faz esse paciente tomar aí mais do que 2 vezes ao dia, geralmente ou ele esquece ou ele acaba, deixando essa última tomada para lá, né? Melhor que esse paciente faça o uso gradativo dessa medicação, né? Iniciando com doses menores, né? E aí eu vou fazendo esclarecimento para esse paciente, além da doença, mas também sobre os efeitos colaterais medicamentosos, tá? Não adianta só vai lá e falar assim: toma esse medicamento. O que esse medicamento vai fazer? Eu vou apresentar vou ter uma polaciúria, né? Vou apresentar maiores doses, vou ir mais vezes apresentar diurese, né, ao banheiro, vou ter uma taquicardia, como é que vai ser isso? Vou apresentar xerostomia, né, que é a presença de diminuir a saliva, né? Eu preciso falar sobre os efeitos colaterais e adversos esperados com esse medicamento. As principais classes de antipertensivos que são liberados aí pelo Ministério estão dentro desse quadro aqui, que são os diuréticos, né? Eles vão atuar lá na alça de Henle, por exemplo, tá? E vai fazer vai atuar com essa questão de reabsorção e excreção de água, tá? Os inibidores adrenérgicos, que vão potenciar... Aí vai ser bacana, porque amanhã vocês têm aula comigo também. A gente vai falar sobre esses receptores alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, tá? Os inibidores da enzima de conversora de angiotensina, que a gente acabou de falar, né? Antagonistas do canais de cálcio, que vão atuar lá no enotropismo cardíaco, né? Eles vão trabalhar com essa questão de bomba cardíaca também, além dos antagonistas dos receptores de angiotensina 2 também. E para que vocês conheçam como funciona esse medicamento, tem essas tabelinhas aqui,
tá? Então, como os diuréticos, eu tenho a hidroclorotiazida e a clortalidona, tá? Quais são as ações que eu espero dele, né? Que ele faça uma depressão do volume com relação ao volume sanguíneo, tá bom? E aí os efeitos indesejáveis que ele vai apresentar um aumento dos triglicerídeos, então precisa, se esse paciente já tem uma dislipidemia desenvolvida, né, ou seja, ele tem níveis aí elevados de triglicéridos, eu preciso checar se ele não vai elevar, tá? Então, correlacionado a isso, eu tenho uma intolerância à glicose. É importante orientar o paciente sobre disfunção sexual, principalmente se ele já é portador de diabetes, tá? Hiperuricemia, né? Então, eu vou ter um aumento da excreção da ureia, tá? E a hipopotassemia, então, um aumento da excreção de potássio também. Então, a longo prazo, a hidroclorotiazida também não é muito indicada, tá? Os inibidores adrenérgicos, que aí eu tenho a alfa-metildopa e a clonidina, desculpa, comi uma letra aqui. E aí eles vão atuar lá nos receptores pré-sinápticos do sistema nervoso central, né? Atuando nessa redução da descarga sináptica que eu acabei de falar para vocês, né? Esses efeitos indesejados estão relacionados aqui a uma sensação de sedação, né, a xerostomia, a fadiga, a sonolência, dá uma hipotensão ortostática, né, além de uma sensação de impotência disfuncional, né, e anemia. Os inibidores adrenérgicos, que estão relacionados como beta-bloqueadores, né? Então, os beta-bloqueadores, como o propanolol e o atenolol, eles também são utilizados, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio para melhorar a oxigenação do tecido cardíaco, tá? Ele reduz a secreção da renina e também diminui a produção das catecolaminas, tá? Como os efeitos indesejáveis, eu vou ter aí broncoespasmo, né? Vou ter bradicardia, disfunção sexual, pesadelos estão também associados, depressão miocárdica e depressão psíquica, né? Então, eu preciso associar isso para o paciente antes dessa inserção dessas altas doses aqui, ok? Antagonistas do canais de cálcio, eu tenho amlodipina, né? Ele também vai reduzir, né, essa diminuição da concentração de cálcio nas células musculares, mas como efeito indesejado, eu tenho associado a cefaleia, lipotímia, né, às vezes rushes cutâneos e edemas periféricos também. Inibidores da ECA, né, como vocês ouviram já eu falando, eu tenho o captopril, né, e o enalapril. Então, ele faz esse efeito de inibir a enzima conversora, né, e impede a transformação da enzima conversora de angiotensina 1 em 2, né. E aí, os efeitos indesejáveis estão entre tosse seca, alteração do paladar, né, e outras alterações. E a angiotensina do receptor da angiotensina 2, eu tenho essa outra classe medicamentosa aqui, diferenciada da IECA, né? Que é a losartana e a valsartana. Ela é praticamente o primo rico da IECA, tá? É uma outra classe melhorada da IECA, né? Ele também é um antagonista da ação da angiotensina 2, né? E os efeitos indesejáveis também estão associados aí a um rush cutâneo e a uma tontura. Essa decisão terapêutica com a inserção medicamentosa, né, ela também está associada, como eu disse para vocês, à mudança do estilo de vida. E aí, eu preciso associar isso com relação... se o paciente tem uma PA limítrofe, né, eu posso somente associar uma mudança de estilo de vida. Porém, se esse paciente tem uma hipertensão moderada a severa, eu preciso inserir um tratamento medicamentoso mais a mudança de estilo de vida,
tá? Não dá para ficar brincando ou postergando uma inserção de tratamento medicamentoso, tá? Eu preciso associar essas duas decisões terapêuticas. E aí eu fui lá no site do Ministério ver quais eram as medicações que estavam atualizadas e eram disponíveis, né, no SUS. Então, dá uma olhada aí, né, com relação à classe dos medicamentosa, eu tenho aí disponível no SUS atenolol, captopril, enalapril, diclorotiazida, losartana, propanolol, a maioria, né, dos medicamentos que fazem efeito a longo prazo, eu tenho inseridas dentro do SUS. Até o nitroprusiato de sódio eu tenho inserido, assim como os diuréticos, né, como a espironolactona, a furosemida, né, atenolol também tenho, propanolol, a metildopa, nifedipino, como bloqueadores de canais de cálcio, e vasodilatadores direto, como hidralazina e nitroprusiato, e os inibidores da ECA, que já havia há algum tempo. Ui, cansei de falar hoje, gente. Eu acho que eu falo muito rápido. Tudo bem? Tudo bem, Pro. O Diogo falou assim que ele não tá dormindo. Ele tentou te responder, mas não conseguiu. Eu chamaria de golpe, mas eu vou aceitar. Ele mandou esse golpe no grupo. Mandou o golpe no grupo? Foi. Bom, gente, tudo bem? Sim. Sim. A Aldenice chegou também, não estava presente. Sim, tranquilo, Pro. Alguma dúvida? É meu. Então, ó, cai fora, cai fora. Alguma dúvida, gente? Não. Não, Podemos encerrar. Antes que vocês convulsionem de tanta informação. Sim, Pro. Então tá bom. Amanhã a gente se vê em tópicos 2, tá bom? Ok. Descansem. Tópicos 1. Tópicos 1. É porque eu dou tópicos 2 também, eu faço confusão. Espero que amanhã eu possa aproveitar melhor a aula. Por quê, Su? Foi o Denise que falou. Não foi eu que falei, não. Foi o Denise. Ah, tá. Espero que amanhã eu consiga aproveitar melhor a aula. Mas depois você consegue assistir a aula, Denise. Eu vou assistir, sim. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Até amanhã, Pro. Tchau. Até amanhã. Beijinho. Tchau, Pro. Até amanhã. Beijo. Bom dia para vocês todos.